Olá, queridos amigos do canal Rosângela, Serva do Senhor. Mais um vídeo aqui para nós refletirmos acerca da Palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus por você que tem compartilhado os nossos vídeos. Eu quero mais uma vez pedir, se inscreva em nosso canal. Realmente é gratuito, você não paga nada. E quando você se inscreve, você ainda possibilita o crescimento do canal. Ou seja, que mais pessoas possam ter acesso a essas mensagens de Deus para o tempo do fim. Então, mais uma vez eu peço, deixe o seu like, o seu joinha, não deixe de compartilhar esses vídeos, porque esses vídeos realmente são instruções, são advertências, são reflexões que servem para que o povo possa realmente, nesses últimos momentos da história desse mundo, para que as pessoas possam refletir acerca da breve volta de Jesus. E o que é que um cristão precisa nesse momento final, quando se aproxima o apogeu, do conflito final entre Cristo e Satanás, ou seja, entre o bem e o mal? O que um cristão realmente deve estar fazendo, se preocupando, pensando e agindo? Eu gostaria nesse momento de falar acerca de política e religião. Uma união que é impossível. Nesse momento de política, domingo agora, dia 15 de novembro de 2020, teremos as eleições municipais. E eu tenho visto muitos irmãos da nossa igreja, de outras denominações também, se empenhando na política, acreditando que Deus precisa de homens na política para realmente o quê? Abreviar sua volta ou para fazer sua obra crescer. Queridos, isso é um ledo engano, isso é um grande engodo. Deus não precisa de pessoas na política. Deus precisa de homens e mulheres santos, cheios do Espírito Santo, ou pelo menos que possibilitem que o Espírito Santo possa trabalhar em suas vidas e possa prepará-los para receber a chuva serôdia, o grande poder sobrenatural que vai realmente concluir a obra de Deus aqui na terra. E eu tenho ouvido muitos deles dizerem: mas Daniel foi político, José do Egito foi político, Moisés, queridos, será que esses homens foram políticos, trabalhando na política partidária? Vejamos aqui, queridos, o exemplo de algo assim muito interessante. Vamos ouvir aqui realmente se esses homens tinham esse intento, Vamos compreender aqui as circunstâncias, queridos, em que aconteceu a ida de Daniel para a Babilônia. Porque muitos têm pensado que Daniel, por estar em Babilônia, que ele esteve ali porque ele foi, querer se candidatar ao cargo a que o rei Nabucodonosor realmente franqueou para ele. Vejamos aqui, queridos, a história inicia, sabe aonde? Inicia aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 20, eu gostaria que você nesse momento acompanhasse, 2 Reis, no capítulo 20. Vamos ver aqui, a partir do versículo 12, você tem aquela história. Vamos recordar um pouco, depois você lê com mais detalhe, lê o capítulo 20 todo de 2 Reis, que você vai ficar muito conhecedor das circunstâncias. Ali no rei Ezequias tinha adoecido, e então Isaías foi enviado para falar com ele, dizendo que ele tinha poucos anos de vida, que ele ia descansar, que ele organizasse sua casa então para descansar. Mas aí o rei Ezequias chorou muito, pediu muito a Deus, e Deus então disse: tudo bem, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Olha que Deus misericordioso. E ele então teve mais 15 anos de vida. Nesse ínterim desses 15 anos de vida, ele teve tempo de preparar ali a igreja, o templo, armazenar ouro, muita prata, queridos? E ali veio uma embaixada da Babilônia para conhecer o rei Ezequias e ali todo o Judá, todo Israel naquele momento, naquele contexto. E ali Ezequias fez o quê? Ezequias, ao invés de engrandecer a Deus, ao invés de louvar a Deus, adorar a Deus, mostrar o templo e a estrutura do templo em favor da adoração a Deus,
O que foi que Ezequias fez? Olha o que foi que ele foi mostrar. Foi mostrar a casa do tesouro, foi mostrar os bens para a embaixada de Babilônia que ali estava para investigar. E aí vejamos o que Deus realmente fala aqui com Ezequias, através do profeta Isaías. Então nós vamos ler aqui, eu vou contextualizar você um pouquinho, 2 Reis capítulo 20, acompanhe na palavra de Deus, não deixe de ler na palavra de Deus, diz a partir do versículo 12, diz assim: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do tesouro. Olha o que Ezequias foi mostrar. A casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias. Olha que interessante, né? As especiarias ele foi também mostrar. Olha o que mais que ele foi mostrar. O Ezequias, os olhos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu então Ezequias, de uma terra longínqua vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Versículo 18 diz: dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos. Você está entendendo essa palavra? Dos teus filhos, eu vou repetir para que você entenda as circunstâncias de Daniel e seus amigos. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Claro, queridos, aqui Deus ainda deu um tempo para que Ezequias realmente tivesse seu descanso. Não foi nos dias de Ezequias que essa profecia foi realmente cumprida. Mas nós vamos perceber que lá em Daniel, no capítulo 1 de Daniel, nós vamos ver quando essa profecia realmente se iniciou. E ali nós vamos perceber que ela se inicia o quê? Com o cativeiro babilônico. Queridos, Daniel não foi para a Babilônia por vontade própria, de livre e espontânea vontade, para se candidatar a um cargo político, para crescer politicamente, para se engrandecer no reino da Babilônia. Não, queridos. Se você vai para Daniel agora no capítulo 1, e aqui no versículo 1 diz: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Ou seja, 100 anos mais tarde, é que a profecia dita lá contra Ezequias e o reino de Israel, 100 anos mais tarde, é que essa profecia realmente veio a acontecer. Olha que Deus misericordioso. E foi justamente nos dias do rei Jeoaquim. E Daniel era o quê? Daniel era um rapaz, um jovem de 12, 13 anos, então foi levado cativo para a Babilônia. Levado o quê, irmãos? Cativo, sem opção. E se tornou o quê, irmãos? Um eunuco. Será que era esse o ideal de Daniel para a sua vida, se tornar um eunuco, ou seja, um homem castrado para servir a um rei pagão em Babilônia? Queridos, nessas circunstâncias, Deus abençoou muito Daniel. E ele ali foi honrado lá na corte de Babilônia.
Porque, queridos, aqui já no versículo, ainda no capítulo 1, você vai ver justamente aqui no versículo 8, aquele menino, aquele jovem que foi cativo à Babilônia, olha a decisão que ele tomou ali. Quando o menino ainda ele disse: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse a não contaminar-se. É isso, queridos. Daniel, além de ter sido castrado muito jovem, ter sido ali um escravo, ele decidiu manter-se firme ao lado de Deus. Completamente firme, decidiu realmente, com firmeza de caráter, fazer realmente a vontade de Deus. Juntamente com seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Então aqui você vê, queridos, que Deus não é político e Deus também não aprova a política. Porque o que Deus faz é o quê? Deus quer que seus filhos se envolvam no planejamento para a sua honra e para a sua glória. No planejamento para a sua breve volta. Que dos lábios de seus filhos não saiam promessas vãs ou promessas de bens temporais, vitórias terrenas e transitórias. Dos lábios dos filhos de Deus devem sair promessas para a honra e para a glória de Deus, que é justamente anunciar a mensagem do terceiro anjo, as 3 mensagens angélicas que Deus constituiu a igreja realmente remanescente para pregar essas mensagens com alegria, com fervor, com força de vontade. E hoje muitos querendo dizer que Deus precisa de quê? De políticos? Para quê? Claro, queridos, nós temos que votar. O voto é uma questão de cidadania, é uma questão de respeito às autoridades seculares. Nós somos, sim, instados a votar e nós entendemos que votar é legítimo. E nós até quando formos votar, precisamos pensar, analisar em quem são as pessoas que nós estamos realmente levantando. Se não são pessoas intemperantes, como diz o Espírito de Profecia, se não são pessoas que irão nos realmente também prejudicar, nos perseguir, tirar a nossa liberdade religiosa, cercear a nossa liberdade de adoração a Deus. Mas tudo bem, irmãos, votar é legítimo. É uma outra questão. Aqui nós estamos tratando de pessoas da igreja que estão envolvidas com política, que realmente querem dizer que isso é aprovado por Deus, citando o exemplo de Daniel. Não, queridos, Deus honrou Daniel em outras circunstâncias. Quando o rei sonhou, quando o rei precisou, ali tinha um homem que sabia ler também, Mene, Tekel, Parsi. Será que você vai realmente ouvir a voz de Deus quando necessário for, para entender as questões mais amplas? Ali existia um homem chamado Daniel, honrado por Deus, que falava com Deus, que adorava a Deus, que sempre colocava Deus acima de todas as coisas. E não é isso que normalmente acontece na política. Quando o rei precisou de um sábio, ali estava o sábio Daniel, o profeta de Deus. Quando o rei da Medopécia, ali quase já concluindo, ali os finalmente do reinado da Babilônia, quando a mão escreveu Mene, Tekel, Parsim, quem sabia interpretar? O rei sabia? Seus filhos não. Os magos sabiam? Os grandes não. Quem sabia? Daniel, um homem honrado por Deus. E é nesse momento do tempo do fim que Deus precisa de homens e mulheres para interpretar as coisas, porque Deus vai levantar uma multidão de santos profetas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo e da chuva cerúlea. Também, queridos, se fala muito em José do Egito. José do Egito foi governador do Egito. Queridos, José também não participou de política partidária. José também foi ali como escravo, assim como Daniel foi levado ali como escravo à Babilônia. A história também é muito similar no caso de José do Egito. Se não, vejamos aqui no livro de Gênesis. Eu quero que você acompanhe no capítulo 37 de Gênesis. Aqui já diz o título, José vendido pelos irmãos. Vamos ler todo o capítulo para não ficar muito extenso o vídeo. Mas aqui eu gostaria que você veja que os irmãos de José tinham raiva de José.
Por quê? Porque José tinha seus pensamentos, José tinha seus sonhos, não é? O Deus já estava dando a José esses sonhos, que ele seria realmente honrado, que Deus o levantaria, não para engrandecer José, mas para que José engrandecesse o nome de Deus. E aí você vê, a partir do versículo 19 de Gênesis 37, você vai ver que diz: José foi lá ao campo levar uma mensagem para os seus irmãos, do seu pai, e olha o que aconteceu, né? Lá vem José e eles dizem, e dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador, os irmãos confabulando contra José. Vinde, pois, agora matemo-lo, né? E lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu. Olha que ideia. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isto, livrou-os das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna, até que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto diz para o livrar deles, a fim de se o restituir ao pai. Mas, logo que chegou José e seus irmãos, despiram-no da túnica, aquela túnica que ele tinha ganhado do pai, porque você sabe que Jacó amava mais José do que os outros irmãos, e José então, realmente ele teceu uma túnica, está lá, de mangas, né, compridas, para o seu filho José, e isso causou todo um ciúme por parte dos seus irmãos. Mas ali José era sempre firme, e vejam, ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamos e mirra que levavam para o Egito. Você está percebendo, queridos? Aqui José também foi o quê? Através de uma trama de seus irmãos, foi que José foi conduzido ao Egito. E aqui tem algo interessante, queridos. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhais sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos então concordaram. E quando passaram os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Queridos, José ainda menino, 16, 17 anos de idade, também foi levado cativo ao Egito. Não por opção, eu vou ali para fazer política, eu vou atrás de votos, eu vou conquistar as pessoas para votar, eu vou começar a trazer promessas e mais promessas de bem-estar físico, mental nessa terra. Não, querido, de aquisição de bens transitórios. Você acha que foi fácil para Daniel, que se tornou, não é? Uma pessoa que estava ali a cargo, né, do eunuco, uma pessoa que foi tirada a sua sexualidade, se tornou um eunuco. Foi fácil para José. José passou quantos anos escravos na casa de Potifar? Você sabe, queridos? 10 anos. Foram 10 anos na casa de Potifar como escravo. Claro que ali Deus já começou a honrar José, porque Potifar via que tudo que José tocava, Deus abençoava, Deus fazia crescer. E Potifar então entregou realmente a administração da sua casa a José. E ele foi então um mordomo lá na casa de Potifar. Mas mesmo assim, queridos, isso não fechou a ferida, a saudade do seu pai Jacó, tendo em vista que ele era o filho da sua velhice, tanto ele quanto o seu irmão Benjamim. Queridos, e ali Deus, mesmo assim, apesar de Deus ver as dores de José, as suas lágrimas na madrugada por estar cativo lá do Egito, mas assim mesmo José ainda sofreu. Foi para a prisão no dia que ele interpretou aquele sonho do copeiro e do padeiro. Passaram-se 2 anos ainda, ou seja, 12 anos. Só nessa conta dá 12 anos de sofrimento, dor, amargura, saudade da sua terra, do seu pai, da sua gente, da sua parentela. E ali, com 12 anos, foi que realmente o rei, você sabe a história, Faraó teve aquele sonho, e então José foi chamado para interpretar aquele sonho. Queridos, e só a partir dali
foi que realmente o rei fez aquela pergunta, né? Quem seria alguém mais indicado para realmente governar toda essa estrutura? Porque teremos 7 anos, né, de muita fartura, mas virão 7 anos de fome, de miséria, não é isso, queridos? De seca, e teria que ter alguém, e ali o rei mesmo, porque percebeu a influência santa de José, o seu relacionamento com Deus. Sempre José disse: eu não sei, mas Deus é quem vai revelar, assim também como Daniel. Então, queridos, os atributos que Deus necessita para que as pessoas realmente sejam chamadas de reis, sacerdote no reino dos céus, é justamente um atributo, queridos: aprender a conviver com Jesus, a receber de Jesus o batismo pelo sofrimento de Jesus, conhecer Jesus, conhecer sua palavra, entreter tempo estudando a palavra de Deus, entreter tempo ao estudar o Espírito de profecia. E aí, queridos, também outros da disse: Moisés. Vejamos aqui, queridos, o que fez Moisés? O que Deus fez aqui com Moisés? Se você acha que Moisés também foi um político, entenda, nenhum desses homens realmente participaram de política partidária. Mas Deus, no momento determinado, Deus os usou para realmente trazer o quê? À tona a sua palavra, para trazer à tona um ideal de Deus para aquele momento. E aqui, queridos, você vai ler aqui no livro de Hebreus, né, de Paulo aos Hebreus, você vai ver que tem todo versículo 11 de Hebreus, do versículo 23 até o versículo 29, vai falar justamente da opção de Moisés. E aqui diz: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, ele era herdeiro ao trono. Entende? Aí seria assim, realmente um político. Estaria ali realmente numa situação de política. Mas, queridos, aqui é o contrário. Quando o homem já feito recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Para quê? Por quê? Versículo 25 explica: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Versículo 26: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Amém, aleluia, pela posição firme de Moisés. Olha, eu não estou querendo aqui as riquezas e os tesouros do Egito, porque o meu galardão é maior, o meu galardão está nos altos céus, o meu galardão é a coroa da vida. Eu prefiro sofrer com o povo de Deus, eu prefiro ser perseguido com o povo de Deus, do que usufruir prazeres transitórios e terrenos. Essa foi a mensagem de Moisés. E Deus então tira Moisés do Egito, coloca ele 40 anos no deserto, lá na terra de Midian, para que ele aprendesse, tirasse todo aquele conhecimento do Egito, para que ele aprendesse aos pés do maior mestre, que é Jesus Cristo. E ali Deus o preparou para levar o seu povo do Egito e conduzir para Canaã terrena. Moisés não entrou na Canaã terrena, mas conduziu ali as fronteiras da Canaã terrena. Queridos, esse é o propósito de Deus em nossas vidas, é que todos nós trabalhemos em prol do seu reino, do crescimento do seu reino. Queridos, Deus nos convida não para sermos vencedores nesse mundo, em política partidária, mas o convite de Deus para sermos reis e sacerdotes nas alturas com Jesus. É isso que Jesus deseja do seu povo. E aqui, queridos, no livro Fundamento da Educação Cristã, no Espírito de Profecia, Deus também, queridos, mandou a serva dele escrever um capítulo todo sobre política. Não condenando as pessoas que vão votar, porque esse é um exercício de cidadania legítimo, mas as pessoas que estão em suas fileiras, que querem
trazer para a igreja, trazer para si mesmo benesses políticas. Aqui, queridos, para você ver, política, tem um capítulo sobre política. E ela vai dizer justamente aqui, queridos, justamente isso, que Deus, o Senhor deseja, né, que todos os portadores da mensagem para estes últimos dias, em que há grande diferença entre os que professam a religião, mas não praticam a palavra de Deus, que são santificados pela verdade. O Senhor refere-se aos que pretendem crer na verdade para esse tempo, aos quais não discernem, porém, qualquer incoerência para tomarem-se na política. É isso, queridos. Deus não precisa de pessoas na política para que o sábio seja respeitado, para que realmente a sua lei seja compreendida, para que realmente sua igreja tenha projeção. Não, queridos. Deus usou 12 homens indoutos lá no ano 31. Aqueles discípulos, analfabetos em sua maioria, leigos, Deus os levantou como portadores de luz. Deus usou suas vozes. E é disso que Deus precisa, de pessoas que estejam aptas, que permitam que Deus possa usar suas vozes para a proclamação do Evangelho, da breve volta de Jesus, para a defesa da sua lei, para a defesa do seu santo caráter e dos seus santos mandamentos, como está escrito, porque o mandamento é santo, justo e bom. E aqui ela vai dizer, queridos, os filhos de Deus têm de separar-se da política, de toda aliança com os incrédulos. Aqui nos é mandado nos separar da política. Nos separar da política, queridos. E ela vai dizer aqui, aqueles dentre os ministros que desejam ser políticos devem perder suas credenciais, pois esta obra não deu a elevada nem a humildes dentre seu povo. Não é isso que Deus quer, que você esteja envolvido nessas circunstâncias. Eu recomendo que você leia aqui Fundamento da Educação Cristã. Você possa conferir aqui um capítulo sobre política. Vai desde a página, vou colocar aqui para que você possa realmente compreender. É um capítulo grande, hein, queridos? Testemunho especial acerca da política. Vai desde a página 475 e ela vai até... Vejamos o tamanho desse capítulo. Aqui Deus colocando admoestações. Até a página 484. Aqui, queridos, Deus diz, buscai em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça. Fazei disto o primeiro e o último. Buscai com grande diligência conhecer a Deus, aquele ao qual conhecer devidamente você terá a vida eterna. Cristo e sua justiça é a salvação da alma. Aqui diz, seja dado o primeiro lugar ao conhecimento daquele em quem se centraliza a nossa vida eterna. Aqui está, queridos. É isso que Deus quer do seu povo. Deus não quer que nós tenhamos esse tipo de ligação, sobretudo numa circunstância dessa. Mas eu vou dizer para você o que Deus realmente quer. O que Deus realmente quer você como vencedor. Vamos concluir lendo aqui Apocalipse capítulo 2. Gostaria que você visse aí quais são as promessas de Deus para esses que vão vencer essas circunstâncias do mundo. Como Moisés venceu, como Abraão venceu, como José venceu, Daniel. Foram todos homens cheios do Espírito Santo de Deus. Sua astúcia era para ouvir a voz de Deus. E Deus, nesse momento, vai precisar de pessoas que estejam aptas a ouvir a sua voz, porque Deus vai falar pessoalmente com o seu povo. Sim, justamente agora, no momento final, no momento do selamento, Deus quer falar com você. Você vai precisar pregar uma mensagem, Deus vai usar você como trombeta, como atalaia, para pregar uma mensagem toda especial. Como Elias nunca falou essa mensagem, nunca pregou. Como Noé não pregou essa mensagem, Abraão não pregou essa mensagem. Todos eles queriam estar aqui vivos nesse momento da terra para pregar essa mensagem tão solene, tão diferente, tão grandiosa. Seremos tão honrados perante toda a humanidade, perante todas as potestades celestiais. Paulo queria estar vivendo esse momento, mas Deus escolheu você, uma pessoa, escolheu a mim, em nossa simplicidade. Nós somos
o remanescente, ou seja, a rapinha do tacho. Mas Deus deseja colocar em seu coração, meu coração, essa mensagem. Apocalipse capítulo 2 e o versículo 17, versículo 11, o Senhor vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Essa é a vitória que Cristo quer dar para você nesse momento. Não um canudo com um título de política. Apocalipse ainda no capítulo 2, vamos ver aqui o versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Amém? Você vai receber uma pedrinha com seu nome lá no céu, um banquete lindo, celestial, maravilhoso. Você vai poder sentar-se em uma mesa quilométrica. Quilômetros e quilômetros e quilômetros tem essa mesa de extensão. E lá está nosso Salvador nos servindo à mesa. Queridos, não perca esse privilégio. Esse é o maior privilégio que um ser humano pode ter. E ainda aqui eu gostaria de completar dizendo no versículo 17 que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha. Percebe? Essa pedrinha que eu falei, eu estou reiterando aqui, queridos. E o versículo 26 diz: ao vencedor que ganhar e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Você quer ter autoridade sobre as nações? Você quer governar as nações? Pois coloque-se nas mãos de Deus, para que você realmente receba. Lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei ainda às 6 da manhã. Aí, queridos, você vai para o capítulo 3, o versículo 5, que diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante do Cordeiro. E ainda, queridos, ele vai dizer aqui, ainda no capítulo 3, o versículo 12, que diz: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também o nome sobre ele, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o novo nome. E aí você quer governar? Você quer achar que um cargo político aqui vai trazer para você status, poder, fama? Claro que não, queridos. Olha aqui, o grande poder, a grande fama, o grande poder de Deus está aqui. No versículo 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono com meu Pai. Amém? Nós nunca vamos saber o que é sentar num trono secular, mas sentaremos no trono de Deus, assim como também ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Amém? Que privilégio, você vai sentar no trono de Deus, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Queridos, para além de pensar em políticas partidárias, Deus quer levantar o seu povo para honrar o seu nome, para glorificar o seu nome, para exaltar o seu santo e maravilhoso nome. Por isso, queridos, em nome de Jesus, eu gostaria que você orasse. Vamos orar para os nossos irmãos que estão envolvidos em política, que estão trabalhando como cabos eleitorais, que estão envolvidos nessa política partidária, para que se envolvam com a política do céu, para que joguem fora. No céu não existe política. Mas se você quer pensar na política, pelo menos faça a política defendendo o nome de Cristo. Porque o primeiro político é chamado Satanás, que no céu levantou acusação contra Deus. Um mentiroso que vilipendiou o nome e a autoridade de Deus. Mas Cristo veio restaurar a autoridade de Deus. Que Deus realmente possa abençoar você e sua família. Oremos para que Jesus possa voltar muito em breve. Em nome de Jesus, amém.